Traz sua nave e resolve logo isso aí. Não importa o ano, a cor ou modelo, o que importa é o significado dessa nave na sua vida. Hoje, a convidada especial é a Nau Paleira, com seu Opala 76 Standard, e tenho certeza, com uma história lindíssima. Primeiro, eu quero te agradecer, Ná, muito obrigado por estar aqui, pela sua prestatividade. Eu encontrei a Ná pelos stories da vida, das páginas da vida, e eu observei que ela estava num momento diferente da relação de amor que ela tem com o carro dela. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu vou fazer a pergunta clássica, que não quer calar: qual é o significado dessa nave na sua vida? Olha, é muito difícil definir um carro em uma palavra só, mas eu acho que é desafiador. É muito desafio ter um carro antigo. Eu acho que ele te desafia todos os dias. E junto com o carro antigo vem o certificado de mecânico, porque você sempre vai passar perrengue, mas você vai aprender a lidar com isso. Tá, você tá me trazendo assim de cara os desafios que um carro antigo traz na vida da pessoa. Sim. Mas o que te fez se encantar por esse carro? Quando você olha para essa nave aqui, o que ela representa para você? Olha, eu acho que é uma conexão. Eu acho que é uma história muito antiga. Eu posso dizer que o Opala, para mim, é muito importante, porque inclusive eu quase nasci dentro de um Opala. Então, desde sempre o Opala esteve presente em minha vida. E não é só sobre esse carro, mas a minha família, ela carrega um amor muito grande por Opala. Nós temos em casa um Opala 1974, que está há 40 anos na família, e ele era do meu avô. Quando eu tinha 7 anos, o meu avô infelizmente faleceu e eu era muito, mas muito grudada nele. E o Opala que ele deixou para minha família era como se fosse uma conexão entre nós. E desde sempre eu falava: um dia eu vou reformar esse carro e ele vai ser meu. Só que toda essa questão familiar gera muitos sentimentos no meu pai. E toda vez que a gente vai mexer no carro, traz muitas lembranças do pai dele. Então é um assunto muito delicado, não é algo que depende somente de mim. Então eu falei: pai, nós vamos mexer no seu carro, pode contar comigo, é o meu sonho. Mas vamos mexer quando você estiver preparado emocionalmente, psicologicamente para isso. Porque eu sei que carrega muita bagagem para ele. Meu pai era jovem quando esse carro entrou na vida dele. Então, para eu não deixar o meu sonho de lado também, que era ter o meu próprio Opala, eu comprei esse em 2018. E comecei a mexer, tudo que eu queria fazer eu fui gravando. A ideia do canal foi justamente porque eu entrava no YouTube, só tinha homens falando do assunto. Só tinha homens falando de Opala. E eu falei: por que não fazer um canal no YouTube? Porque acredito eu que tem outras mulheres que gostam de falar de carro, muitas vezes tem receio, tem vergonha, tem medo, porque não é um território muito... Hoje em dia o cenário mudou, mas uns anos atrás era a minoria. Mas você ainda sente preconceito sendo mulher lidando com Opala? Bem pouco. Mudou muito, assim, ao decorrer desses 5 anos, melhorou bastante, mas no começo foi muito difícil, muito desafiador. Sempre deixava bem claro que o carro era meu, que eu tinha muito amor pelo carro, que eu queria compartilhar com as pessoas todo o processo do projeto do carro, tudo que eu fosse mudando no carro eu ia gravar, que eu não era nenhuma profissional, nem de mecânica, muito menos de gravar vídeo, não é minha profissão. E aos poucos as pessoas foram me acolhendo, mas no começo foi bem complicado. Você teve que conquistar o seu espaço. Tive. Você teve que se posicionar como mulher. Foi muito difícil, porque além de ser uma novidade para mim, o YouTube em si, era uma novidade lidar com outras pessoas, entendeu? Foi muito complicado. Qual o maior desafio? Lidar nesse percurso, com esse investimento no carro, com essa ideia, com esse projeto de fazer do seu jeito, da sua forma, com essa questão, infelizmente, machista que existe na nossa sociedade, inclusive um machismo. Eu gosto muito de falar sobre isso. Ele é prejudicial para todos os lados. Sim. Ele é tão prejudicial para a mulher quanto para o homem. É muito comum eu receber homens com crises de ansiedade, numa angústia tremenda, achando que não pode chorar, que não pode demonstrar emoção. Exato. Isso daí vem da uma esfera cultural, social, que infelizmente ainda é enraizada, e que cobra do homem essa postura de força na ideia de que você não pode demonstrar emoção. E não é nada disso. Nós, seres humanos, é natureza humana. Homens e mulheres, eles detêm da natureza
A raiva, o ódio, a tristeza, a angústia, todas essas coisas, né? É muito importante a gente posicionar isso, porque é injusto nos dias de hoje você ter um sonho comum, construir do seu jeito, da sua forma, e ter empecilhos porque você é uma mulher. E é compreendido pela sociedade que talvez você não seja capaz ou boa o suficiente para lidar com demandas que são conhecidas no ramo másculo. Ferramenta, a mecânica. E não é nada disso, né? Homens e mulheres são detentores de cognição, de inteligência, de posicionamento. E é mais ou menos por aí. Então, Nara, vamos lá. O Opala, ele já vem no histórico da sua família. Sim. O do seu avô ficou pro seu pai, foi isso que eu entendi? Sim. O do meu avô ficou pro meu pai. Meu pai jovem fez muitas modificações no carro, mudou o motor. Ele fazia aqueles rachas proibidos de rua. Sim. Então, desde jovem, meu pai causava com esse carro. E me dá muita tristeza de ir lá na garagem e ver que o carro tá daquele jeito, tá abandonado. Me dá dor no coração. E fica lá no fundo da garagem e eu evito ao máximo de ir lá, porque mexe com o meu sentimento, sabe? Sem dúvida nenhuma. Só que eu não posso passar por cima dele, pela questão emocional dele, para poder colocar o sonho na ativa, né? Não, muito legal eu ver essa leitura sua da demanda emocional. Você entendeu certinho o significado daquela nave que está abandonada na garagem, que ficou por responsabilidade do seu pai, o fato dele não estar conseguindo mexer. Meu, você foi perfeita em entender o quanto tá ligado da emoção dele naquele carro. É respeitar o momento dele. Do outro, né? Exatamente. E você fez um movimento muito interessante também, que é assim, ó, diante da ideia de eu também conseguir ajudar, porque é um bem da minha família, algo que faz muito sentido para todos nós, eu vou respeitar o posicionamento do meu pai, mas eu não vou deixar de sonhar o meu. E essa parte onde você não deixa de sonhar e você busca o seu objetivo, que é quando você compra a sua nave. E mais interessante ainda é quando você põe a tua criatividade, a tua energia e você decide fazer ele do seu jeito. Isso denota autonomia, respeito pela questão do teu pai, o olhar social, empatia pela família, o significado daquele objeto de amor, que é a figura ali do seu avô. Sim. Né? É a memória do seu avô. Inclusive, o nome do Opala é Benedito. É homenagem. O outro. E esse aqui é o Antônio. Ah, esse é o Antônio. Nomes muito fortes, né? Eu acho que é pra combinar com o Opala. Muito bacana. Benedito e Antônio. Muito bacana. Você viveu alguma coisa diferente com esse carro? Eu tenho vários perrengues pra contar, mas já passei por muita coisa. Na sociedade, as pessoas olham mulher como um sexo frágil, até perguntam, às vezes eu tô com meu marido do lado, no banco do passageiro, e o pessoal fala, nossa, como você deixou sua mulher dirigir seu carro? Ainda ontem me questionaram, nossa, seu pai deixou você vir dirigir com o carro? Gente, por que é tão difícil de entender que uma mulher, que é denominada delicada, não pode ter um carro mais agressivo, mais imponente, mais poderoso? Então todo mundo fica muito surpreso. E algumas pessoas frustradas também. É bem complicado você lidar com a opinião das pessoas, mas eu acho que você tem que viver o seu sonho, independente do que as pessoas vão achar. Perfeito. A vida passa rápido demais pra gente só se preocupar com os outros. Exatamente isso. Eu diria que você está numa fase de compreender as emoções diferenciada da massa, porque você consegue compreender a ação do outro e não se paralisar diante dela. Sim. Você entende, respeita e segue. É sobre isso. Eu acho que as pessoas te criticando diz mais sobre elas, o que elas carregam, do que sobre você. Então, às vezes, as pessoas, não digo no geral, assim, mas tem pessoas que querem um carro desse e, infelizmente, não consegue, é um sonho da pessoa e não consegue, e fica, tipo, querendo tirar os meus créditos por ter um carro desse. Mas não foi ganhado, batalhei muito para ter esse carro. Comprei, paguei tudo, todas as modificações feitas eu que paguei. E eu até brinco, gente, eu trabalho bastante porque eu tenho 6 bocas para criar. É isso mesmo. Ná, qual que foi a sua maior satisfação dentro das realizações que você queria fazer no carro? Olha, eu amo cada detalhe do meu carro, as mudanças que eu fiz, mas eu acho que o meu xodozinho é colocar um som automotivo da época. Então, colocar um som da década de 70, que é um toca-fita e que funciona. Eu tô assim, toda vez que eu uso eu fico emocionada, porque eu vou comprando as fitinhas, vou colocando, a última que eu comprei foi do Tim Maia, então eu tô amando, tô namorando esse som ainda. É um som antigo, que é o TKR Cara Preta, e o equalizador Tojo. Quando você entra, você liga teu carro,
e você liga esse toca-fita, qual o sentimento? Eu tenho o sentimento que parece que eu nasci na época errada. Eu queria ter nascido nos anos 80, né? Ou nos anos 85, para ter uma idade boa para poder usar o Opala. Eu tô na época errada, gente. Essa tecnologia, infelizmente, não é para mim. É até um pouco engraçado, porque eu até brinco com os meus amigos, eu sou uma tia da internet, assim. Eu sei fazer o básico, mas tem muita tecnologia que eu falo, meu Deus, isso não é para mim. Não consigo. O que mais te remete? O que mais te faz lembrar? O Opala em si? A década de 80. Eu acho que as pessoas tinham uma outra cabeça, era tudo mais puro, digamos assim, não tinha tanta maldade, eu acho. Eu ouço meus pais falando dessa época, eu vejo tanta alegria neles falando, contando as histórias. Hoje você sai na rua em São Paulo, você não sabe se você volta com seu celular, se você volta vivo, porque parece uma selva. E antigamente parece que era mais tranquilo, mais alegre, as pessoas se ajudavam mais, tinha mais amor, mais respeito, mais... Eu não sei te explicar direito com palavras, mas eu acho que era mais respeito em si. Hoje você sente... Hoje você tem que ser ligeiro, tem que ter um olhar meio com uma malícia. Você não pode esperar sempre o melhor de todo mundo, porque infelizmente, nesse cenário que a gente vive hoje, é muita violência, é muita discriminação. Enfim, é meio ruim a gente falar disso, mas infelizmente é a nossa realidade. Inclusive, eu fugi de ladrão, eu estando nesse carro. Então, assim, eram 4 caras em 2 motos e eu correndo, desesperada, porque eles queriam roubar meu carro. Então, assim, não é um carro que você pode ficar vacilando na rua. Você tem que sempre pensar nas consequências. Sim. Eu não saio com ele se eu tiver que parar na rua, se eu tiver que largar lá. Porque para roubar um carro desse é coisa muito rápida. 2 minutos você leva embora. Então, você tem que ter uma certa maldade, malícia e não abandonar seu carro em qualquer lugar, não deixar na mão de alguém, porque é o seu sonho. É o seu sonho. Seu discurso é muito coerente, né? Quando você traz o amor, você traz o ódio também, né? Expressado na sociedade, na violência, na agressividade. É uma leitura muito consciente, de fato, muito interessante. Vamos falar de coisa muito boa. Tá, vamos. Porque o assunto estava meio pesado, agora vamos. Eu diria que o assunto estava real. Tava muita realidade, né? O seu casamento tem foto na sua página de você vestida de noiva. Sim. Na sua nave. Me fala um pouquinho disso. Foi uma situação muito engraçada, porque eu escolhi tudo minuciosamente, planejadamente, só para eu ir com ele, dirigindo de noiva. Então eu escolhi um salão perto da minha casa, eu escolhi o salão que eu ia me arrumar bem perto do salão da onde seria a cerimônia e a festa. Então foi tudo pensado no carro, inclusive o local é a mesma cor do meu carro, é muito, se você quiser pôr algumas fotinhos também para o pessoal entender. E meu pai ficou indignado, ele falou assim, nossa, eu não vou conseguir te levar, mas eu vou ver algum amigo para te levar de noivo. Eu falei, pai, você não tá entendendo. Eu ir dirigindo para o meu próprio casamento, não só porque eu quero dirigir pronto, não, é para mostrar, externizar o que realmente eu me sinto uma pessoa independente, uma pessoa poderosa. Quando você entra num carro desse, parece que você muda a sua autoestima, você se sente mais poderosa, mas eu não sei explicar direito, mas é um sentimento muito bom, imbatível. É assim que você sente. E eu de noiva com aquele carro, todo mundo buzinando pra mim na rua, tirando foto, mandando coração. Eu falei, nossa, que energia boa, que energia incrível. Foi muito bom, foi impagável esse dia, assim, poderia viver ele várias e várias vezes. Foi um traço incrível. Muito forte que está aparecendo seu, na sua fala, nas entrelinhas, é a autonomia. Isso é muito significativo para você, esse lugar de conquista pessoal, de força, isso denota força. Você traz traços daquelas pessoas que vai atrás de fato. Pegou o sonho, esse sonho é meu, deixa eu ver por onde eu vou, por onde eu começo. Você tem uma leitura muito interessante de respeitar as pessoas ao redor, do olhar ao próximo, e você vai. Na verdade, assim, você expressa amor. Eu gosto muito desse negócio do Traz Sua Nave. As pessoas que passam por aqui, parece que elas são atraídas, porque o Traz Sua Nave é para falar de amor. Sim. E as pessoas que sentam na minha frente, elas exalam esse amor nas entrelinhas. Eu fico encantada, eu adoro, parece que a gente tá falando de fato a mesma língua. Eu fico muito feliz de ver um discurso assim. Quando você olha para o seu carro, o que você vê? Eu vejo um sonho. Às vezes eu me pergunto, gente, será que esse carro é meu mesmo? A ficha não caiu até hoje, já tenho carro há 5 anos.
E cada conquista eu falo, gente, não acredito que eu consegui. Eu fico me questionando, será que é meu mesmo? Será que eu realizei? É um sonho assim, parece que eu tô dormindo. Porque pra muita gente é só um carro velho, um carro antigo. Mas pra mim é uma sensação tão boa de conquista. Foi bem o que você falou. Eu nunca ganhei nada, gente. Eu ganhei assim, o que eu posso carregar de bagagem que eu trouxe da minha casa foi respeito, muita luta, muita batalha. Eu sou uma pessoa muito esforçada. Sim. Eu acho que a gente tem que reconhecer nossas qualidades. Perfeito. Defeitos todos temos, eu também sei dos meus defeitos. Mas uma qualidade muito forte em mim é que eu sou uma pessoa muito batalhadora. E querendo ou não, sou forte, porque muitas críticas que eu vim recebendo ao decorrer dos anos, eu fui pegando como, ele falou que eu não consigo, agora eu vou mostrar que eu consigo. Agora eu vou provar que eu consigo. Então, desde o início, fui carregando essas críticas para um lado positivo. A gente alcançou patamares assim que eu nunca imaginei. Mas os meus maiores incentivadores, querendo ou não, foram os meus haters. Porque eu pego mais força. Eu não consigo. E isso é pra tudo. Nossa, você tá acima do peso, você tá gorda. Então tá bom. Aí eu vou lá, corro atrás. E não só pelo que as pessoas dizem, mas às vezes quem tá de fora da situação enxerga a gente de uma forma diferente. Então eu pego isso pra mim. É desafio no trabalho, desafio na vida pessoal. Pessoas me criticando, tanto na internet quanto na vida pessoal, eu pego isso com uma força tão grande que eu me torno a minha melhor versão. Mas lindo ver, lindo. É muito bom. Lindo ver você falar isso. E você recebe esses haters aí no seu aonde? No canal? Olha, no início era muito no canal. Parece que vai migrando, né? Aí uma fase no TikTok, uma fase no Instagram. Eu acho que aonde eu vou iniciando, as pessoas não me conhecem muito. Então eles acham que sabem de mim, quem sou eu, acham que eu ganhei o carro, tiram todos os meus créditos. Mas aos poucos eu vou cativando o público. Infelizmente é uma característica muito comum na sociedade, o julgamento, né? As pessoas olham e é um filtro, um viés que é dela. Muitas vezes aquela pessoa ali não se vê capaz ou de fato não é capaz. Ela não suporta, né? Vou entrar até no conceito de inveja aqui de Melanie Klein. Aquilo que eu não posso ter, então eu destruo no outro, né? E nesse sentido, eu te critico porque eu não consigo lidar com a ideia de que você foi capaz ou que você fez, porque no fundo sou eu quem não consigo. Infelizmente isso é um traço de muitas pessoas, é um funcionamento humano. Por isso a importância de saber quem somos, saber das nossas forças, saber das nossas fraquezas. Por quê? Isso é até um contexto que eu uso muito quando eu dou palestra em escola para criança, denominado de bullying, né? Por que acontece o bullying? É o conceito da inveja, aquilo que eu não consigo ter em mim, eu vou destruir em você para que eu me sinta grande. Na verdade, há um prejuízo muito significativo, tanto de quem tem a postura reativa, agressiva, quanto quem tem a positiva. Os dois estão em sofrimento, tanto quem ataca, quanto quem se coloca recebe, no papel de submisso. Quando a gente sabe das nossas forças, da nossa fraqueza, que vem esse ataque de hater, que vem do outro, e a gente tem cognição, inteligência, a gente consegue olhar, deixa eu ver se faz sentido o que essa pessoa está me falando, deixa eu analisar. Deixa eu consultar pessoas próximas a mim, minha mãe, meu marido, eles me falam alguma coisa nesse sentido? Se fala, é melhor a gente ouvir, porque são pessoas de confiança que podem dar uma orientação, mas a análise principal é nossa. Isso faz sentido para mim? De fato eu sou essa pessoa ou sou aquela? Então quando você tem autoconhecimento, que você sabe das suas forças e sua fraqueza, muda tudo. Eu falo que é um escudo imaginário. Aí você consegue continuar a sua vida sem trazer isso como peso. Quando a gente não sabe quem somos nós, aí associado a todos os traumas que a gente traz, porque não existe ninguém leso da própria história, a gente não cai num estado de vitimização e de mergulhar na dor ou de fixar numa neurose. Não é que a gente não sente, a gente sente o ataque, sente a provocação, mas ela não nos paralisa. Sim. Né? É muito rico isso, saber quem somos. Terapia para todo mundo, deveria ter desde a primeira, da primeira série, na fase toda, deveria se ensinar emoção, percepção de si, isso é fundamental. Agora eu vou voltar no lugar onde eu comecei falando, que me chamou a atenção nos seus stories, que você dizia que a sua página ia ter uma mudança, que você ia falar de outras coisas que também fazem sentido para você. Foi nessa situação que eu imediatamente comentei o stories da Ná, porque quando eu falo de Traz Sua Nave, eu tô falando de um deslocamento emocional
que são para os objetos. Sim. Normalmente, esse amor deslocado para o objeto era de alguém. Ou era do pai, ou era da mãe, ou era de um filho, de um avô. Ele era de alguém, esse amor. E é tão angustiante a gente lidar com as emoções, seja positivas ou negativas, que quando a gente perde aquele objeto de amor, objeto no caso ser humano. Estou usando um termo da psicanálise, Freud denomina como objeto, pode ser humano, pode ser um objeto em si. Quando a gente perde aquele objeto de amor, o avô, o pai, é tão difícil lidar com a perda, de entender os encerramentos do ciclo, que o nosso psiquismo é muito inteligente, ele faz um negócio chamado ajustamento criativo, que é para a nossa própria sobrevivência. Então, por isso que se desloca o amor para as naves. Porque esse amor era de alguém que não foi possível lidar, dar o fim, ou dar uma conclusão, dar um fechamento, um encerramento de ciclo. E esse amor continua na nave. Quando você me diz do seu pai na relação com o carro, isso me fala muito do emocional dele, né? Eu espero que chegue um momento que ele consiga cuidar dessa nave, que vai falar também do momento de transição. E o que me chamou a atenção no Stories é que quando você fala, eu quero postar outras coisas, eu fiz uau, eu estou falando de um deslocamento afetivo, teve um projeto, um desejo ali, mas eu estou falando agora de um momento de equilíbrio desse deslocamento. Assuntos, né? A Ná continua amando o carro dela, mas ela também está dizendo que ela ama outras coisas, que tem outras coisas que também fazem sentido. Isso fala da sua identidade, do que você quer, da sua formação, da sua personalidade, e eu achei sensacional. Me fala, qual foi esse desejo? Por que você quis agora equilibrar esse amor e colocar outras coisas na sua página? Me fala um pouquinho dessa nova Ná, que denota maturidade. Eu sempre brinco com os meus seguidores que eu sou duas em uma. A Natália, do dia a dia, da correria, do trabalho, da vida mais pessoal, é a Natália Moraes. É a que arruma tudo para a Ná Opaleira acontecer. A Ná Opaleira mais destemida, mais forte, mais poderosa. Enfim, só existe por causa da Natália Moraes. Então, eu acho que só falar do Opala, só falar da Ná Opaleira é muito limitado. Eu quero que as pessoas possam conhecer também um pouco da Natália Moraes. O que a Natália Moraes gosta de fazer, o que a Natália Moraes gosta de comer, lugares que ela frequenta. Quem é a Natália Moraes? Porque não é um personagem, mas é como se fosse duas personalidades em uma. Então eu quero poder mostrar um pouco mais sobre mim, assim, o que eu mais gosto, enfim. Então eu estou criando quadros novos, onde eu indico lugares, coisas, restaurantes, mais sobre a Natália, né, minha vida pessoal. E tá sendo o pessoal tá gostando bastante, fico muito feliz. Em breve vou criar outros quadros também. E eu acho que se limitar a um assunto só é uma coisa ultrapassada, é muito limitado. Então eu quero expandir, quero mudar. Perfeito. Se é autoestima, é a validação do teu eu, é a satisfação com as coisas que você gosta. E quem gosta de você de verdade vai super permanecer. Curtir, vai permanecer. Eu acho que é uma maturidade. Isso. Eu tenho o canal, todas as mídias sociais há 5 anos e parece que o que eu vivi em poucos meses, eu ganhei uma maturidade de anos. Meus pensamentos mudaram, minhas ideias, é um amor próprio, assim, é bizarro. Tem algum episódio que fez essa chavinha virar? Acho que foi a minha nova vida. De casada? De casada. Meu marido é uma pessoa que me incentiva muito. Inclusive, ele que me ajudou a comprar o carro, ele me emprestou dinheiro, eu devolvi. Não sou a Ná caloteira, devolvi todo o dinheiro. Mas ele é uma pessoa que sempre me incentivou. Se eu tenho que fazer um evento longe, ele vai comigo. Se eu tiver que ir no mecânico, mexer no carro, ou então, muitas vezes ele já empurrou o carro, já me ajudou na hora do perrengue. Ele foi meu maior incentivador. E esse ano eu me vi num cenário novo, foi uma mudança tão grande que eu fiquei um pouco em choque. Eu pensei, ou eu fecho todas as minhas mídias sociais e começo a viver minha vida em off, ou eu mostro para as pessoas as mudanças. E eu optei por mostrar as mudanças. E foi o que você falou. Quem gostar da Natália, enfim, vai permanecer. Amei, amei. E é isso, acho que foi isso que virou. A minha cabeça, assim, mudou. Eu tô uma pessoa muito mais tranquila, mais segura. Tô deixando fluir. Ná, vou encerrar, senão a gente vai ficar aqui 1 hora. Vamos ficar algumas horas, eu gosto de conversar. E a gente vai ficar. E o Traz Sua Nave de hoje marca o equilíbrio, a autoestima, a consciência própria, a empatia, o amor ao próximo, a gratidão.
Um prazer enorme conhecer você. Eu amo conhecer pessoas com essa alma, com essa áurea, com essa energia. Estou muito feliz. Sem dúvida você já tem uma fã. Eu não saio, eu fico lá. Eu já conheci, eu já sei muito de você aqui. E estou muito contente com o que eu vi. Mandar um abraço para os pais da Ná, que isso aqui é raiz, veio de pai e veio de mãe. É respeito, é doação, é empatia. Né? Isso veio de berço. Pode carregar, né? Uma bagagem boa. Isso veio de berço, isso veio de berço. Tô feliz pra caramba, obrigado. Você quer deixar algum recado, falar alguma coisa? Eu queria agradecer você pelo convite, fiquei muito honrada, fiquei muito feliz. Eu amo compartilhar a minha história, porque eu sei que todo mundo na vida tem batalhas, tem desafios, tem dificuldades, a vida de ninguém é perfeita. Todo dia a gente acorda e tenta ser melhor do que o dia anterior. A gente acorda pra batalhar e pra conseguir. Então, se eu posso compartilhar todas as dificuldades que eu passei, todos os desafios, todas as críticas que eu aguentei, e para ajudar alguém, eu tô aqui para inspirar, tô aqui para ajudar. Eu tento ser o mais atenciosa possível com os meus seguidores, porque eu sei que às vezes a vida da pessoa tá tão bagunçada e ela no celular às vezes consegue na palma da mão se alegrar um pouco, se distrair. A vida não é perfeita, então eu tento ser a mais solícita possível com o pessoal. E é isso, os meus maiores presentes, meu maior combustível é o retorno que eu tenho, o feedback do pessoal. Ai, Natália, adorei, muito obrigada. Nossa, você ajudou, obrigada pela dica. Muita gente que vai mexer no carro, inclusive a mulherada, compra o Opala porque se sente mais segura, se sente inspirada. Forte, né? Me manda foto, eu comprei por sua causa, obrigada. Enfim, isso é gratificante. É muito maior do que qualquer dinheiro que a gente possa receber. É sobre isso. É sobre isso. Van, acabei esquecendo de falar uma coisinha. Pro pessoal que quiser me conhecer um pouquinho mais no Instagram, no YouTube, TikTok, Facebook, o meu arroba é @naopaleira, N-A-H Opaleira. Então fica o convite para vocês. Obrigada. De nada, eu que agradeço. Traz sua nave e resolve logo isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada.